Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e continuando essa semana falando do Caxias em Cena, e também vamos, não sei se exatamente nesse programa, mas no próximo programa vamos falar um pouco também da história da Revolução Farroupilha e da programação do que está acontecendo, porque é uma data e uma cultura muito importante para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul, né? E não podemos deixar passar nem que seja para contar a história. Mas no programa de hoje gostaria de falar um pouquinho do que eu assisti ontem no Caxias em Cena, que é da minha amiga Videl Zucoloto, que ela vai estar no espetáculo Inclusão em Cena também, que eu estarei esse ano, no final de novembro. Mais informações eu passo para vocês acompanharem, nos assistirem. Mas ontem, dentro do Caxias em Cena, ela se apresentou no Ponto Coletivo, até para falar para vocês, não sei se vocês conhecem, Ponto Coletivo, para mim, Roberta, não é um ponto muito novo, muito antigo, desculpa. É novo, já a casa, o local onde está atualmente já existia, mas como ponto comercial eu não me lembro de ter outras atividades, ou pelo menos eu não frequentava. E é um espaço bem interessante, bem convidativo, tanto para quem trabalha nessa área da cultura ou eventos, quanto para quem quer ser cliente, porque tem uma sala onde tem exposições de todos os tipos, né, de exposições físicas ou fotos, ou de várias maneiras, bem legais, de vários materiais, de vários itens, muito interessante. Tem um café e um bar bem legal, tem sala para dar aula, quem quer dar aula, né, que precisa, e um lugar que acolhe bem tanto os clientes quanto os profissionais, que se tu quiser chegar numa parceria, fazer uma atividade sua, uma apresentação sua, lá tem esse espaço para apresentações de teatro, dança, música, a estrutura de som, luz. Depois também, se precisar contratar a parte, né, para ter mais equipamentos, mais tecnologias, também é aberto, tudo é negociável, mas o básico tem lá e funciona. E é um espaço principalmente para peças de teatros e para danças, assim, bem intimista, porque não é algo tão grande, mas é um lugar que bem preparado, bem estruturado para o básico, e que acolhe muito bem as pessoas, porque são ou bancos ou cadeiras para você sentar, ou pode sentar no chão também, não tem essa questão de ter que sentar só onde está separado para isso. Claro que senta de uma forma que não atrapalha, se o espetáculo não permite, né, estar junto, mas tem essa liberdade de sentar de diversas formas, até em almofadas, tudo mais. É um espaço bem eclético. E ontem, falando da Videl, era o nome do espetáculo Carne Viva. É um espetáculo onde ela é uma mulher trans, e por eu estar indo em algumas ações, algumas atividades do Caxias em Cena para assistir e não para executar e fazer, por causa que eu estou numa recuperação de cirurgia, né, estou meio liberada, não totalmente, para tudo. Eu, nesses dias que eu estou participando de toda a programação, tenho sentado mais atrás ou não estou na frente, porque dependendo da atividade eu sei que às vezes há o convite para o público ir para a plateia, ou estar junto com a atividade. Como eu não sabia como que ia acontecer, porque era a primeira vez que eu estava em cena, que eu estava vendo a Videl, como professora de teatro, como colega, tudo mais, já conheci e acho ela uma profissional completa, magnífica, e apesar da pouca idade, né, porque ela está sempre procurando fazer melhor, faz curso de teatro, faz aula de canto, está sempre estudando, sempre se reciclando, sempre melhorando. E eu fiquei nessa dúvida se ia ter alguma
algum convite para o público ou não. Então, sentei mais atrás e como encheu o espaço, a Maisa, que é uma das organizadoras do Caxias Ensina, outra que se dedica e faz o melhor que pode, não mede esforços para fazer acontecer a cultura em Caxias do Sul. Ela me disse: Roberto, tu não quer sentar mais para frente? E eu disse para ela: tá, não vai ter nem nada que eu vá ser convidada, né, para contracenar ou fazer alguma coisa. E nos meus dias normais, no meu tempo normal, já passou a fase do medo da plateia ser convidada. Claro que sempre dá frio na barriga, tudo mais, né, porque a gente não sabe para o que vamos ser convidados, mas a minha questão era só essa, porque se eu fosse convidada, claro que eu poderia dizer, porque a Videl ia entender, mas para não atrapalhar o processo, né, eu evito quando não dá. E aí ela disse: não vai ter nada. Então eu sentei mais na frente, porque tinha algumas pessoas que estavam lá e que queriam estar assistindo, mas não queriam estar nos primeiros bancos, nas primeiras cadeiras. E quando nós entramos, a Videl já estava em cena, de costa para o público, e com um manto atrás, em preto e vermelho, e com uma parte atrás, uma cauda preto e vermelho, e ficou até ter o sinal para começar. E o cenário era muito simples: tinha as caixas de som, tinha uma mesinha com um cinzeiro, um busto de uma mulher, como se fosse aquelas de lojas, né, os manequins, e uma tiara em pontas e um microfone com pedestal. Fiquei pensando, porque assim, a ideia espetáculo, foi criado em cima de pesquisar Clarice Lispector, músicas autorais da própria Videl, que quem procurar no Instagram e no Face vai ver e consegue ver o LP dela, como ela diz, feito bem caseirinho, tudo mais, mas com uma projeção de voz, com uma qualidade que, independente de ser simples ou não, eu também indico. E também de outros artistas com renome no nosso Brasil. E aí ela começou de costa e deixando aquela presença, porque quem é atuante, quem sabe fazer muito bem, a pausa, pessoal, é importantíssimo. É muito presente, é muito marcante de tu ver até ela começar a fazer o giro para ficar de frente para o público, como marcava aquela cena, ela estando de costa. Quem estava ali até começar prestou muita atenção. Eu, por já conhecer ela, vi que ela estava muito nervosa, até porque era uma estreia, né? Porque ela tremia, mas não só por fazer parte da história, mas por estar, né? Estreia sempre assim, em primeira vez, tudo mais, era um primeiro monólogo dela. Então, mas aí ela veio andando, caminhando em direção ao microfone. E aquele véu, aquela questão que era um tecido que não era transparente, era como se fosse um véu, mas não era transparente, até o microfone. E aí ela começou a desatar, a cantar, como eu brinco. E dentro desse brincar, desse cantar dela e tudo mais, ela começou a contar uma história, que provavelmente é a história dela, de como que foi, por ela ser uma mulher trans, morrer o indivíduo que ela não queria, né? Ela não queria, nunca se sentiu como um homem, nunca se sentiu como ela veio ao mundo, da parte biológica, e como foi difícil essa transição. Por quê? O que acontece? Eu não estou na situação de uma pessoa trans, travesti, nada, mas convivo, e até com homens e tudo mais, tenho muitos amigos, a vida é provavelmente. Até se você mesma se aceitar e que é isso que você quer, que é essa sua realidade, você mesmo se boicota, você mesmo foge, porque você tem que satisfazer a sociedade, porque você tem que fazer o que os outros pensam, e o que a sua família vai pensar, o que seus amigos vão pensar. Então, para ir até chegar no momento de te sentir melhor, e mesmo estando bem, vai ter momentos que tu vai ter quedas e vai se questionar e vai pensar se é isso mesmo. Você passa por várias situações e dentro disso muito luto, muitas vezes depressão, muitas situações complicadíssimas, porque nós não somos aceitos como nós viemos ao mundo, né? Porque ela não se identificava com o gênero biológico dela e ela fez
a questão, né, da transição, mas para passar por tudo isso ela passou por várias etapas que tu faz para satisfazer a sociedade, várias camadas que tu vai tirando até você entender que você precisa, por mais que você tenha que lutar contra tudo e todos, que você precisa ser o que você quer ser, ao que você veio ao mundo. Como eu, no meu propósito de vida, que o meu propósito de vida, além de ser uma pessoa com deficiência, é mostrar a potencialidade da diversidade. E quando eu digo a potencialidade da diversidade, não é só da diversidade das pessoas com deficiência, é das pessoas trans, das pessoas obesas, dos negros, dos brancos, dos idosos e até as pessoas, como eu brinco, ditas normais, que muitas vezes também têm suas questões internas que precisam se resolver consigo mesmo e têm dificuldade. Primeiro, por causa dessa questão, que primeiro você mesmo precisa se aceitar. Depois da questão de ir atrás e correr atrás de ajuda quando você não consegue sozinho. Depois de ter a rede de apoio e a família e os amigos para te ajudar. Porque muitas coisas nós mesmos demoramos para enxergar. Né? Desculpa, tô com refluxo, pessoal. Muito do tempo nós mesmos queremos matar dentro de nós algo que os outros não toleram, os outros não aceitam. E é uma coisa muito forte, muito cruel, complicadíssimo, sabe? Então ela mostrou, através dessa peça de teatro, desse monólogo, essa questão, mas de uma forma artística lindíssima, porque tinha horas que ela declamava, tinha horas que ela cantava, tinha horas que ela interpretava. Aí ela interagia com o cenário, apesar de simples, mas era intimista e muito bonito e muito forte. Aí ela mostrou as várias facetas e várias etapas da vida dela. Ela falou da questão da morte e do viver, o quanto que a morte esteve muito presente perto dela e como muitas vezes a morte está perto de quando nós não podemos ser o que a gente quer ser. Eu nunca tive essa questão da morte pela dificuldade, mas quantas vezes eu fiz e coloquei armaduras na minha frente e para não mostrar algumas situações, alguns sentimentos, algumas direções que eu também tinha, porque eu sou um ser humano e tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou mal, mas para mostrar para todo mundo que apesar da minha deficiência física, eu sou uma pessoa forte, uma pessoa que posso. Porém, como a gente demora para entender que a gente não precisa comprovar nada para ninguém, né? Mas como é bom e é interessante nós termos uma rede que nos apoia, que nos ampara, que nos ajuda, de procurar profissionais que nos ajudam. E a Videl provavelmente foi atrás do teatro, além disso ser a profissão dela, para ajudar essa questão. A dança cura, o teatro cura, a música cura. E dentro dessa questão, ela levou e está levando para as pessoas que precisam desse apoio também. E agora, mais do que só pela cura, pela parte psicológica e tudo mais, ela está fazendo de forma profissional, porque ela dá aula de teatro em Caxias, canto exatamente, não sei, ela ajuda os bastidores, mas quem quiser, eu acredito que ela dê aula de canto também, é só procurar. E dentro da proposta da direção, foi o Eduardo Matias que fez a direção, que também está comigo no Inclusão em Cena, e o Charles, que fez a parte da iluminação e a parte de som. E o Charles, ele usa o que tem de melhor hoje em dia de tecnologia dentro de sons. Eu não sei falar a parte detalhada, uma hora eu quero conversar com todos eles, a parte de ser DJ e tudo mais. E ele usa a proposta e a pesquisa que a Videl fez, além da experiência de vida dela, mas em cima da Clarice, em cima dessas músicas que ela criou e canta, autoral, e mais, tudo mais que ela vem estudando, e dentro do que ela gostaria de ter de sons, de ruídos ou de... depende do que é o intuito, e quero uma hora que ela vem aqui conversar com vocês para ela falar
veracidade dela, ele pega e transforma o que precisa e dá uma qualidade muito maior, muito melhor para o trabalho. Então era muito legal ver ela cantando e o que acompanhava por trás ou junto, em alguns momentos que ela estava interpretando, tendo esses sons, tendo essas movimentações, esses ruídos, muitas vezes, tudo mais que o Charles colocou ao auxílio do Matias, a direção, porque o Matias também é uma pessoa, ele é gay, mas não por isso, mas pela questão de uma cabeça nova, porque a vida dela também é nova, e de trazer uma experiência de Clarice Lispector, que era uma coisa de muito tempo atrás, uma pesquisa e escrita de muito tempo atrás, mas que é muito revigorante, é muito latente, muito íntimo e muito pessoal até hoje, e trazer a bagagem que eles estão criando, que eles estão estruturando, e ela mostrando toda essa questão e essas situações que ela passou ao longo da vida e tem passado, porque ainda assim ela tem que responder por perguntas e questionamentos, porque uma coisa, pessoal, é você querer saber e entender mais desse mundo, outra coisa é fazer perguntas para agredir o outro, para atrapalhar, incomodar o outro, para gerar o outro do seu senso, do seu comum, e de trazer ainda mais algumas situações, algumas coisas que às vezes a gente quer arrancar, que nem sabe por quê e nem precisa arrancar, mas por não ser aceito, por não ser permitido ser como você é. Então, quanto isso agride as pessoas, quanto isso atrapalha as pessoas e como nós precisamos cuidar. Entender, aprender, questionar e saber mais não é o problema, é como fazemos isso e como nós rotulamos as pessoas, né? Esse que é o maior problema da nossa sociedade e nós também, né? Porque qualquer pessoa tem seus preconceitos e tem seus problemas e seus dramas, mas como você se conhecer e se estudar para saber que você precisa melhorar e o que você precisa melhorar como pessoa, como um ser, como um indivíduo, porque todos nós precisamos evoluir, todos nós. E todo esse trabalho foi uns 40 ou 50 minutos, a Videl falou dessa evolução dela e da questão de como lidar com a sociedade, com a realidade, por ela ser uma mulher trans. E o figurino que eu estava falando para vocês, além desse véu, ela tinha tipo um macacão, só que curto, todo preto, liso, então mostrava, e por cima um tecido transparente, preto e vermelho, porque são as cores, né, que trazem para essa questão. Até umas vezes ela fazia o questionamento, porque ela conta mesmo, até nos nossos bastidores, de como que na infância ela brincou e conviveu muito com a Igreja Católica, e brincou muito com os santos mesmo, de ser a brincadeira dela, e depois como isso foi se transformando. Então, remetia muitas vezes, ao meu pensar, a questão da morte, mas a questão do diabo também, né? A ideia que se tem do que é diabo, né? Porque nem todo mundo sabe como que é a figura, é o que se criou dessa ideia. Então, ela tinha braços, às vezes vermelho, que remetia ao sangue, o rosto também, a tinta era bem interessante, o cabelo todo para trás, com gel, com laque, e toda essa transformação. Aí tinha horas que ela sentava no cubo, tinha horas que ela mostrou ela fumando, essa transformação. Depois ela falando desse tempo dela, pois ela trazia músicas dela, como eu já falei, músicas de outros, aí falando, pegando da pesquisa com a Clarice, e tudo isso feito em todo esse tempo que tu não via passar. Era um trabalho tranquilo, leve de conviver, e até pensei muitas vezes, porque como foi marcado para as 9h30 da noite e para faixa etária acima de 18 anos, eu entendo em parte, mas em outros momentos eu questiono por que, tirando alguns pequenos detalhes do que foi apresentado, esse trabalho tem que ser levado para vários lugares, para vários ambientes, não só ficar dentro de pessoas com maior de 18 anos e num lugar, numa situação que tu tá com
como restringido, sabe, do que tu pode mostrar e do que você pode passar. Porque para mudarmos e melhorar o que precisa ser melhorado dentro dessas ideias ou dentro de qualquer outra ideia, ou e desmistificar muitos preconceitos e muitas situações que nós temos que é por falta de conhecimento, precisa que isso esteja mais presente nas escolas, nas empresas, em diversos ambientes, em diversos meios, e trazendo através do lúdico, do canto, do teatro, da música, da dança. Teve movimentações também que ela fez pelo chão, que aí ela usou contemporâneo. E aí tu ensina de uma forma leve, dissemina o conhecimento de uma forma leve, sem impor, sem implorar, sem exigir, e fica mais sutil, natural, que eu nem sei, que um dos questionamentos que ela comenta lá, o que é ser normal. Mas se começar essa construção, esse aprendizado, essa bagagem, sem impor nada, desde quando você é criança até a fase adulta, não é que você precise aceitar tudo, você não precisa gostar de tudo. Não, nós não precisamos querer tudo, e nós não precisamos dizer que tudo que nos dizem é verdade ou que a gente concorda com tudo. Não precisamos ser Maria vai com as outras, mas respeitar. E respeitar de forma leve, de forma que você aceite esse respeito, e não por imposição, não para dizer que sim, eu gosto daquilo, eu aceito aquilo, como a maioria faz, ou para parecer que você é bonzinho. Não, é porque você realmente respeita. Pode não gostar, pode não concordar. Cada um tem seu gosto, cada um tem seu jeito, gosto, cores e amores não se discute, mas precisamos respeitar cada vez mais as pessoas, e o todo, e todo mundo, e qualquer um. E dentro disso, além de falar dessa questão do respeito e da leveza desse trabalho, o quanto a Videl tem um trabalho muito potente. Quem quiser ter o trabalho dela como professora de teatro, provavelmente aqui nem sei se ela se divulga a parte do canto, mas como professora de canto, e levar para seus alunos, para os seus meios, contratar esse trabalho dela, contratar outro trabalho que ela está sempre pesquisando, está sempre criando, inovando. O Matias, o Eduardo, quem quiser entrar em contato com o Ponto Coletivo para usar como cliente de quem consome a arte, quem consome o café e o bar, mas como quem quer ter aquele espaço para levar as suas aulas, a sua apresentação e tudo mais que a gente pode aproveitar de tudo isso que está acontecendo. Hoje, amanhã e até o dia 18 ainda tem o Caxias em Cena. Também não vai dar tempo de eu falar aqui de tudo, mas está acontecendo a Semana Farroupilha, né? Que é muito potente, é muito forte para o nosso estado. Então, quem gosta dessa cultura, quem admira essa cultura, prestigie. Está acontecendo muitas atividades na Festa da Uva até o dia 22, mas não é só na Festa da Uva. E não é só no Parque da Harmonia em Porto Alegre, falando do Rio Grande do Sul. Nós temos que prestigiar os pequenos CTGs, o MTG, os pequenos consumidores, pequenos criadores dessa cultura e que mantém viva. Outra coisa, tanto o Caxias em Cena quanto a Semana Farroupilha, pessoal, não pode ser só nessa semana, nesse período. Tem que ser o ano todo. A cultura farroupilha, como aconteceu a Revolução Farroupilha, isso tem que ser ensinado não só dentro das escolas, tem que ser repassado não só dentro das escolas, não só com a visão de alguns, como a realidade, como aconteceu o ano inteiro, uma construção para que nós entendamos melhor a nossa cultura, para que nós conhecemos melhor onde a gente vive, as diferentes realidades, as diferentes histórias,
E outra, para entender por que hoje o Brasil e o mundo está como está. Vem lá do passado, e o que lá do passado que a gente precisa respeitar a nossa história, mas que nós precisamos ter feito diferente para não estar no nível que está hoje, porque a Revolução Farroupilha foi uma guerra. O que daquilo lá nós precisamos manter vivo e o que nós poderíamos ter feito diferente, porque, ao meu ver, minha opinião, tá? Minha humilde opinião, nada se resolve com guerra. O que precisa ser melhorado e evoluído não é com guerra que a gente resolve. Como que a gente resolve? A guerra que tem hoje em dia não está resolvendo nada, né? É uma briga, uma disputa sempre com a elite, mas o que precisa ser resolvido e melhorado, que muito precisa ser melhorado no Brasil e no mundo, como a gente aprender com o que não funcionou e melhorar e continuar o que funcionou dos nossos antepassados hoje em dia e manter viva essa cultura o ano todo e as diversas culturas, as diversas realidades, as aulas de dança gaúcha, as músicas gaúchas, as outras diversidades, né, culturais que nós temos, que aí vem para o Caxias em Cena, que também está bem amplo, como manter isso vivo e como fazer com que esses profissionais tenham trabalho o ano todo. São pessoas que se dedicam a vida toda, se doam sempre para fazer o melhor, para levar isso para todos e às vezes não tem espaço, porque não estão na grande mídia, porque não estão nos grandes meios de veiculação e nós precisamos ampliar, como precisamos ampliar outros caminhos, outras vertentes que nós temos, né? E não deixar morrer. Era isso que eu queria passar no programa de hoje e voltamos na próxima semana. Fiquem bem e uma boa semana. Roberta, ascoltami.